Alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo todo é um baita desafio. Não é à toa que o Brasil está entre os maiores produtores de alimento do mundo. Todos os anos, toneladas de alimentos são exportadas para mais de 180 países. Mas para a gente chegar até aqui, tivemos que percorrer um longo caminho. E hoje, a realidade do Brasil no agro é incrível. Em meados do século XX, a agricultura brasileira ainda estava dando os primeiros passos, quase engatinhando mesmo. A soja, que hoje a gente sabe a potência que é, era só um experimento aqui no Brasil. Não representava muita coisa para o nosso mercado interno e muito menos para o comércio internacional. A base da produção agropecuária era o trabalho braçal e rudimentar. Para dar uma ideia, as máquinas agrícolas estavam presentes em menos de 2% de todas as propriedades rurais. Naquela época, a gente estava vivendo uma forte industrialização. As cidades estavam crescendo, a população estava aumentando e o poder aquisitivo das pessoas também. Homens e mulheres do campo sofriam com a escassez de tecnologia e de informação. A ineficiência na produção agrícola gerava problemas em todo o país. O contexto era de escassez de alimentos. Quem conta pra gente um pouco sobre esse cenário é o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A agricultura brasileira desenvolveu um projeto único no planeta. Até o século XVIII, XIX praticamente, a agricultura vitoriosa do mundo era praticada no hemisfério norte, nos países temperados. Por quê? A ciência estava lá, a tecnologia estava lá. Quando nós começamos a trabalhar com tecnologia no Brasil, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas foi criado por Dom Pedro II, um homem de visão estratégica, né? Nós fomos copiar as tecnologias de países temperados, sendo o nosso um país tropical. Os avanços foram precários, evoluímos pouco, porque não se aplicava num país tropical aquilo era temperado. Nos anos 70, um grande ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, um gaúcho extraordinário, criou a Embrapa. E logo se desligou do governo, entrou o governo seguinte, com Ernesto Gás, presidente da República, que trouxe Alisson Apolineri para o Ministério da Agricultura. Pegou a Embrapa recém-criada, trouxe um grupo de cientistas extraordinários para a Embrapa, Eliseu Alves, José Cabral, gente craque mesmo em tecnologia e em ciência, e eles todos montaram o projeto tropical do Brasil. Como? Contrataram centenas de pesquisadores, mais de 900 pesquisadores, mandaram todos para o exterior estudar as rotas tecnológicas, como é que faz tecnologia. Voltaram ao Brasil e receberam a seguinte informação: agora tropicalizem isso. Então eles aprenderam a ciência, como desenvolver a ciência, onde ela era praticada no hemisfério norte, os países temperados. Tropicalizar esse processo e o Brasil então explodiu tecnicamente. Se liga só, durante esse período, a produção de grãos cresceu mais de 6 vezes. A gente passou de 38 milhões para 236 milhões de toneladas produzidas. Só para dar um gostinho, a gente teve um aumento de rendimento de 346% para o trigo, de 317% para o arroz e de 270% para o milho. A soja e o feijão também praticamente dobraram o rendimento nesse período. Bom, como você já deve ter imaginado, todo esse crescimento aconteceu graças ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Bom, um ponto-chave é a gente conseguir ter sensores para ajudar a monitorar todos os fatores de produção. E a gente vem trabalhando muito com diversos sensores de umidade do solo, sensores que é ali uma armadilha eletrônica de praga, captura uma praga e ali com essa imagem uso de inteligência artificial para ajudar a ver se é a praga ou não e contar esses insetos também para direcionar um controle. Os próprios drones identificando onde tem uma planta daninha para a gente ir e fazer o controle.
a gente ter câmeras monitorando as lavouras, câmeras de alto alcance, alta resolução, para a gente ver focos iniciais de incêndio e com isso a gente conseguir reduzir as áreas queimadas. Também a gente está falando de redução de custo e todos os benefícios ambientais. Então a tecnologia vem nos auxiliando muito em todos esses sentidos. Aplicando os novos conhecimentos e ferramentas ao cultivo, a gente incorporou milhões de hectares de cerrado à nossa matriz produtiva. Só lembrando que o cerrado era uma área inóspita e desacreditada para o plantio até a década de 70. Mas isso ficou lá no passado mesmo, porque em 2019 os nossos cerrados produziram mais da metade dos grãos e da cana-de-açúcar do Brasil. Na pecuária, especificamente, o número de cabeças de gado no Brasil mais que dobrou nos últimos 40 anos. E o resultado disso não podia ser outro, né? O agronegócio agora responde por quase 25% do PIB nacional, emprega 1/3 da população ativa e é responsável por quase metade de tudo que é exportado. O agro também é diversidade. Tem produtor rural de todo tipo, desde os que produzem hortaliças e frutas, até os que produzem biomassa, madeira e até os que investem no turismo rural. Mas aí você me pergunta, e a sustentabilidade? Gente, é óbvio que todo esse crescimento precisa acontecer sobre um alicerce sustentável. A gente precisa garantir que essa riqueza esteja disponível também para as gerações futuras. Por isso, o Brasil protege, preserva e conserva mais de 66% da vegetação e das florestas nativas. Mais de 1/4 do território brasileiro está dedicado à preservação da vegetação nativa dentro das propriedades rurais. E a nossa preocupação é que não se repita aqui o que ocorreu lá no hemisfério temperado. Lá as terras eram férteis. O produtor não tinha preocupação nenhuma a não ser arrancar a vegetação nativa, destruindo seus biomas originais e plantando sucessivamente, porque a terra era fertilíssima. Eles tinham condições de fazer isso. Aqui não. Nenhum desses biomas apresentavam terras fertilíssimas. Tinham, cada um deles, as suas peculiaridades de ecossistemas próprios, que precisam ser preservados. Nós temos 66,3%, e a Embrapa descreve isso muito bem, de áreas com vegetação nativas intactas. A nossa preocupação é não colocar em nenhum desses biomas uma nova agricultura que venha destruir seus ecossistemas. Gente, em apenas 50 anos, o Brasil foi de um país de condição de vulnerabilidade para o topo dos países exportadores de alimentos no mundo. Vocês têm noção do que é isso? Acreditar em nosso potencial, arregaçar as mangas e sujar as mãos na terra. Tudo isso com muita tecnologia. É começar a transformar nossa realidade, é cultivar no presente os frutos que as próximas gerações vão colher no futuro. Essa é uma história cheia de inspiração e conquistas. Então, fiquem ligados para conhecer ainda mais a fundo o agronegócio no Brasil. O Brasil é agro. A gente se vê, até a próxima!